Walter Araújo, esse é mais um programa Frequência. Eu peço licença para entrar em suas casas nesse horário de almoço, trazendo muita informação, bem-estar, conhecimento, assuntos gerais. Então, vamos juntos em mais um programa. Hoje nós falaremos sobre o que tem a ver a nossa casa bagunçada com o nosso interno. E é Laís que traz isso no Consciência Metafísica. A Simone Monção traz para nós hoje uma entrevista com o mestre maçônico, trazendo a história da maçonaria, a explicação para o grande público de todos os mitos que envolvem. E eu trago informações sobre astrologia, números de Grabovoi, a oração de Miguel Arcanjo, que é muito boa para quem gosta. Então segue aí nosso programa e já vamos começar com a Laís no Consciência Metafísica de hoje. O que tem a ver a nossa casa bagunçada com o nosso interno? Organizando o interno, organizamos o externo, e organizando o externo, organizamos o interno. Então vamos juntos, é com você, Laís. Olá, Walter Araújo. Olá, telespectador do programa Frequência. Eu sou Laís Barbosa e vamos para mais um mergulho no Consciência Metafísica. Eu assisti um filme uma vez em que o protagonista tinha chegado ao fundo do poço. Ele perdeu tudo: o emprego, a namorada, estava sem dinheiro, sem direção, sem propósito. Era um escritor, mas não conseguia escrever. Então, ele encontra um amigo que lhe oferece uma pílula, uma substância que tornava a pessoa extremamente inteligente. Quando ele tomou a pílula, ele acessou todo o potencial da própria mente. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele limpou e organizou a própria casa. Isso mesmo, ele fez uma faxina. Quando eu vi essa cena, eu pensei, que mensagem poderosa se encontra nessa cena. Quem criou esse roteiro sabe muito bem como a vida funciona. A vida só flui na ordem. Se a sua mente e suas emoções estão um caos, tudo na sua vida seguirá o mesmo padrão. A organização da sua casa é um reflexo da sua organização interior. Tem gente que vive na bagunça, gosta de tudo solto, relaxado, de qualquer jeito. E quanto mais relaxado fica, mais vai criando confusão, barulho, problema. E com isso, a pessoa vai desperdiçando energia de vida, que é tão importante. Já viu casa de acumulador? Se a pessoa guarda tudo, imagina o que ela faz com os sentimentos e as emoções. O caos do ambiente reflete o caos da mente. O que você precisa saber é que o universo busca por ordem. Tudo precisa de ordem. Sem organizar o que está desordenado dentro de você, a vida não flui, não se ajeita, não caminha com equilíbrio. A paz depende de se conquistar o equilíbrio, e o equilíbrio depende de você conquistar ordem. Já sentiu a satisfação que dá quando você pega algo que está sujo e limpa? Pegar uma coisa desorganizada e ir ajeitando, tudo certinho, tudo no lugar? E quando você vê, está tudo bem, está tudo em ordem. Esse povo bagunçado que você vê por aí também tem bagunça na cabeça, bagunça nas emoções. Organizar a vida é organizar as coisas, os objetos, os trabalhos, os horários para cada coisa. Tudo tem lugar certo, tudo tem hora. Mas essa organização deve ser feita com uma certa folga, sem obsessão, sem rigidez, sem controle excessivo, com capricho, mas com leveza. Entenda que para você fluir com equilíbrio na vida, você precisa de ordem, não de perfeição. Pegou uma coisa na gaveta? Fecha. Abre, usa e fecha. É preciso aprender isso porque com a vida interior é a mesma coisa. Você começa uma coisa e antes de ir para outra, termina aquela. Encerra as coisas do passado para começar algo novo.
Não deixe o ressentimento daquilo que não deu certo continuar com essa gaveta aberta aí dentro de você. O que passou, passou. O que acabou, acabou. Não deu certo, não deu. Bola para frente. Vamos começar de novo. Mas vamos fechar a gaveta primeiro para poder abrir outra. Tem que estar bem resolvido internamente. Não dá para começar um novo ciclo com toda essa energia acumulada aí dentro. Crescendo, desordenada, o novo precisa de espaço. Curar é liberar espaço. Não se trata de consertar nada. Se trata de tirar o que não funciona, o que está pesando e colocar algo novo, mas alinhado com quem você é e com o que você quer. O excesso de histórias mal resolvidas, de apego ao que acabou, de insistência em sustentar estruturas internas que machucam, tudo isso forma um barulho interno tão alto que você não escuta seu espírito, que é a sua fonte de sabedoria interna. Você acredita que está perdido, sem direção, desconectado, mas na verdade está apenas sobrecarregado com toda essa energia caótica aí dentro. Organize sua casa interna. A ordem é a ponte entre você e seu espírito. Quando tudo se alinha, o caminho se mostra e a vida flui. Nos vemos semana que vem. Até lá! Quer se aprofundar ainda mais no universo da metafísica e transformar sua vida? Acesse minhas redes sociais no Instagram e YouTube. No bate-papo Frequência da Alma de hoje, nós falaremos sobre o poder dos florais, as flores, as suas essências e como elas podem tratar as nossas emoções. Estou aqui hoje com a terapeuta floral Patrícia Guimarães, que ela vai trazer para a gente uma explicação sobre as flores, as frequências que podem trabalhar nas emoções e o lançamento da linha de florais dela, A Voz do Sol. Vamos lá, Patrícia. Em que os florais podem ajudar na nossa vida? Tudo. Olá, Walter. A gente tem a linha completa do Dr. Bach, né, que foi o primeiro sistema sintonizado de florais. O Dr. Bach era um médico infectologista britânico e ele, dentro de ambulatório dele, alopático, ele começou a perceber que doenças elas não nasciam por si só. Todas elas estavam ligadas a uma condição emocional. E como ele já tinha saberes do Dr. Hahnemann, da homeopatia, ele começou a observar essas emoções e sintonizou a ligação das emoções com diversas flores, determinadas flores. Então, ele começou a pesquisar, aplicar isso na prática terapêutica dele. E a essência floral é você pegar uma flor e ali ela vai transmitir o padrão vibracional dela. Que o Dr. Bach ele desenvolve os florais depois de uma operação no estômago, não é? Século XIX. E dali ele desenvolve as essências e as flores, né? Eram primeiro os 12 curadores e que ele foi pesquisando, aí no início não foi muito bem aceito. Os 12 curadores, como ele não foi bem aceito no Reino Unido, ele abandona a medicina convencional e cria um ambulatório, que hoje ainda funciona, é o Bach Institute no Reino Unido, que é onde ainda são produzidas as essências estoque, né, as essências mãe. Aí, com as pesquisas, ele continua, chega a 38 essências florais, que são aí aceitas e usadas no mundo todo, com excelentes resultados. E ela trata o emocional. Então, qual a causa emocional que dispara aquela condição de enfermidade? E lembrando que os florais também estão na lista de terapias integrativas do SUS. SUS é reconhecido pela OMS como terapia integrativa. Isso que eles são aceitos no mundo todo. No mundo todo a gente tem
a utilização e aplicação dos florais de Bach, que são naturais, sem contraindicação, sem interação com nenhum outro tipo de medicação ou terapia que a pessoa já faça regularmente. O floral ele só vem te ajudar e te conduzir nesse processo de cura e autoconhecimento também. E nos seus florais A Voz do Sol, qual que foi a intuição, como que você recebeu? Quais são as essências, o que elas tratam? A linha dos florais da Voz do Sol, ela vem depois de anos de estudo e pesquisa e aplicação dos florais. Intuições também e observação especialmente. Tanto do meu processo interno de cura, tanto com trocas de informações com outros terapeutas. Tenho amigos da homeopatia, tenho o Walter, que trabalha tanto tempo com apometrias e constelações e curas, e a gente vai trocando figurinhas ali entre os terapeutas. Porque junto o conhecimento das ervas, das flores, uma observação específica de um processo, como eu te pedi especificamente, um para liberar memórias de vidas passadas e liberar memórias ancestrais, não é? Porque essas memórias, elas estão gravadas no nosso corpo, nas nossas células, na nossa água, e são padrões antigos, não é? Porque por isso a gente vê os padrões e cada técnica trabalha de uma forma, e dentro dos florais ele é muito interessante porque ele trabalha esse processo como homeopatia de dentro para fora. Porque a gente observa no campo da constelação em grupo, por exemplo, que a pessoa vem, ela vê o movimento da alma, ela faz as entregas, mas às vezes aquela emoção dentro dela, ela viu, mas ela internalizou o que foi feito, e aí é onde entra o floral. Ele vem para te ajudar a dissolver esse bloqueio emocional do que foi visto ali no campo. Senão a pessoa sai da constelação, às vezes, mais com uma agitação. Porque eu já fiz mais de 6.400 constelações, então a gente tem algumas pessoas que absorvem bem, outras nem tanto. Nem tanto que eu digo assim, o processo, o desenrolar dele se dá melhor com interação com outras técnicas. Como eu sempre digo, não substitui nenhum tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, mas a gente sabe que no desenrolar dentro desse estudo é um conforto de dentro para fora e é você por você. O primeiro estudo que a gente faz ao estudar os florais de Bach é o cura de ti mesmo. Então, primeiro você percebe a atuação de cada uma das exercícios do próprio corpo. Depois ir montando os buquês que são essas alquimias. E em A Voz do Sol entra a base dos legítimos florais de Bach e as intenções. Né? Então eu tenho raízes ancestrais, que é para limpeza de toda essa reverberação ancestral. Tem o raízes livres, que eu brinco que é uma apometria em gotas, porque é onde vai te dissolver esses bloqueios que você vem carregando de vidas passadas, outras existências. Tem o sol interior, que é esse reencontro com o sol interior mesmo, a essência crística divina. Por exemplo, esse sol interior, ele usa uma das flores, é mimos. Mimos trabalha medo do conhecido, dentro da linha de florais de Bach. E aí a gente entra com a frequência energética do sol interior, que ele vem para expandir esse centro energético que é o nosso chakra cardíaco, né? E dissolver esses medos. Porque esse medo a gente tem que exatamente de não permitir que a nossa luz brilhe, ou que o nosso sol interior resplandeça. E como é feita uma sessão de florais? A pessoa conversa com você e você faz uma análise, depois de um tempo ela toma outro.
Como que funciona esse acompanhamento, digamos assim? Exatamente. A linha da voz só ela tem 16 buquês prontos, que já são pré-determinados. Procrastinação, culpa, medo, acolhimento de criança interior, entre outros. E eu trabalho também com os florais personalizados, que eu marco uma sessão, aí a pessoa vem até a minha e a gente vai analisar a biografia da pessoa, quais o sentir, qual que. Toda essa trajetória que trouxe a pessoa até a mim, a gente vai montar um personalizado. Eu sempre começo com um floral de limpeza, porque aí a gente reordena a pessoa, porque às vezes a pessoa tem tanta informação no campo que muitas vezes nem é dela, que ela chega naquele turbilhão, no meio do vórtice do furacão, que aí a gente centra a pessoa, centraliza, deixa só ela, e aí a gente entra com um específico e vai acompanhando. Acompanha. Eu até peço a pessoa para anotar como que ela tem se sentido durante o uso. E aí ela retorna quando termina o frasco e a gente vai analisando. Chegando em outros níveis conscienciais, até que chega numa energia que a pessoa consegue lidar com aquelas situações. Exatamente. E aí existe uma alta da pessoa? Existe sim. Quando conhece-se a si mesmo, aí a pessoa consegue. Agora, tem gente que gosta e continua, porque às vezes tem um rescue na bolsa, o rescue é a fórmula do Dr. Bach, que ela é assim, aquela situação de emergência mesmo, é o SOS. O chefe chegou com uma tarefa em cima de hora ou aquela coisa. Então tem gente que anda com ele na bolsa e utiliza e tá tudo bem. Tem gente que gosta da tranquilidade que traz, porque é a essência pura, né? Magia, todas as flores são mães geradoras. Então, elas trazem esse conforto, esse colo de mãe, esse abraço, que é a mãe geradora da flor. Junto a isso, a frequência vibracional, que eu coloco em todos os frascos, dentro do propósito de cura de cada um. E aí tem aqui o contato, tem o QR Code, que dá acesso direto na minha página do Instagram, para quem quiser conhecer mais, entrar em contato comigo. As sessões elas são presenciais aqui em Belo Horizonte ou online, né, que a gente vai conversar. E eu proponho o floral, eu mesmo divulgo toda a linha, todos os frascos são feitos por mim, e revisados, lacrados, enviados para qualquer lugar do mundo. Então, fiquem à vontade. Essa é a proposta mesmo de leveza, especialmente, né? Porque o mundo, as condições de vida estão cada dia mais atribuladas, as notícias são cada dia mais aterrorizantes, assim. Então a gente precisa de trazer essa leveza, iluminação, clareza, para a gente continuar nossa caminhada. É isso aí, Patrícia. Muito obrigado. E, pessoal, até semana que vem no Bate-Papo Frequência da Alma. Até. Olá, pessoal. Desmistificando as terapias holísticas de hoje, eu vou trazer para você sobre o Reiki. Muitas pessoas conhecem, é uma das técnicas mais difundidas do mundo, tem mais de 100 anos, é uma das técnicas mais seguras da terapia integrativa, mas também é uma das menos conhecidas, porque, como sabemos, não é muito da prática do brasileiro procurar as terapias holísticas, apesar de ser o quarto país do mundo em que mais se acredita no invisível. Não se trata de uma prática religiosa, é uma técnica japonesa, onde existem várias linhas. No início do século XX,
ela foi desenvolvida pelo mestre Mikao Usui e desenrolada através do mundo pelos seus alunos. Aqui no Ocidente, mais conhecido a linha da mestra Takata, onde se expandiu pelos Estados Unidos e chegou para nós aqui no Brasil na década de 90. Inicialmente era uma técnica muito fechada, pouco se falava sobre ela, os seus símbolos não podiam ser demonstrados, a pessoa não podia sair nem com o desenho dela do símbolo após a iniciação, e dali foram se desenvolvendo várias formas, aonde o mestre Reiki que mais abriu no Brasil para a gente foi o Johnny DeCarli. Assim, a técnica ela foi se expandindo, se popularizando, até que em 2004 o Reiki entra como uma técnica integrativa do SUS. Do que se trata o Reiki? Rei é energia cósmica universal e Ki, energia de vida. Mas eu, como uma pessoa que fiz mais de 11 mil iniciações em Reiki, em 2013 eu comecei iniciações gratuitas aqui em Belo Horizonte, e assim foi se expandindo. Eu trato de simplificar ao máximo para as pessoas, que é uma energia de cura que vem da fonte primordial, onde canalizamos essa energia de vida para nós e para o outro e passamos isso através da imposição de mãos. É necessário uma iniciação baseada nos símbolos japoneses. É uma técnica que em algumas linhas é dividido em 3 níveis. Na técnica brasileira ela é dividida em 4 níveis, onde a cada iniciação a pessoa faz um processo de autoaplicação por 21 dias e depois desses 21 dias ela está apta a aplicar em outras pessoas. Hoje em dia existem inúmeras técnicas, todos os dias nascem novas técnicas holísticas, formas de abordagem energética, e o Reiki foi ficando um pouco de lado, mas ele é uma das principais técnicas de autoproteção, de autoenergização, onde através da imposição de mãos nós levamos a tranquilidade para o corpo. O Reiki ele é uma das principais técnicas de autodefesa energética, de energização, de harmonização de ambientes, pode ser aplicado em animais, pode ser aplicado em plantas, não há efeito colateral, não há contraindicação. O Reiki ele só pode ser aplicado por quem é iniciado, porque muitas vezes as pessoas confundem com oração através da imposição de mãos ou em técnicas espiritualistas como um passe. Não se trata de um passe, não se trata de uma oração. Se trata da conexão da energia de vida do universo, que a tudo permeia, e ali nós canalizamos de forma consciente. Então a pessoa não precisa estar em estado meditativo, ela não precisa práticas profundas de conexão naquele momento. Basta um momento antes de aplicar para a pessoa retirar para si mesma, para conectar, fazer a conexão e começar as aplicações. Muitas pessoas, por questões religiosas, têm medo do Reiki, não se abrem para poder conhecer. Mas quando recebem a aplicação, pode ser tanto presencial como à distância. Claro que presencial sempre tem um prazer maior, sempre há uma conexão. Mas na falta da oportunidade de ser presencial, o Reiki ele também pode ser aplicado à distância, porque estamos nos dando em um outro âmbito, onde todos somos um, estamos conectados por um pensamento, por uma intenção. Então, é necessária a autorização da outra pessoa e, claro, de quem vai aplicar. Lembrando também que o Reiki ele é uma energia inteligente, que ele atua na organização dos organismos. Então, também pode ser imantado objetos para emanação para o ambiente, programação de cristais, programação de envios. É uma técnica perfeita
completa e fechada em si mesmo. Eu recomendo para vocês, procurem o Reiki, procurem quem aplica, entra nas minhas redes, lá tem mais informações, pode entrar em contato comigo também, estou à disposição. Ei, você de casa, já ouviu falar sobre astrologia? Não existe ninguém que nunca tenha ouvido falar sobre os signos, sobre os planetas, sobre a influência, de falar que o ariano é mais impulsivo, que o capricórnio é só de trabalho, que o canceriano é mais emotivo, que o libriano é indeciso. A astrologia, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que os signos no jornal. É uma técnica que ela já foi desenvolvida antes de ter a astronomia, antes de ter todos esses conhecimentos que a ciência traz hoje. Era um processo íntimo de observação do céu de todas as sociedades antigas. Todas elas desenvolveram alguma forma de leitura. A leitura zodiacal ela é baseada na posição do Sol, dos planetas e das constelações clássicas da astrologia, aonde no seu momento de nascimento, na sua hora de nascimento, aonde no seu exato momento de nascimento, tais planetas estavam naquele horário, minuto, segundo, influenciando a sua existência. Através dessas posições, que são as 12 casas zodiacais, nós conseguimos ler tendências sobre o que pode acontecer na nossa vida, na sua vida. Existem mapas que podem ser feitos não só mapas natais, mas também mapas empresariais, revolução solar e tantas outras formas para entender a influência dos astros e também a influência dele e as tendências negativas daquele momento. Porque, como tudo na vida é dual, nós recebemos de forma una a energia dos planetas, como por exemplo os planetas kármicos, Saturno, Netuno, Júpiter, todos como planetas que trazem marcas profundas que nas casas zodiacal nós conseguimos entender o que de propício pode ocorrer. Bom, é de extremo autoconhecimento. Um mapa astral bem feito, bem explicado, pode trazer para nós explicações íntimas de o Quirón, que é o ponto de dor, que é o curador ferido, aquilo que eu melhor curo nas pessoas, mas que na verdade eu não consigo desenvolver pessoalmente. O signo que você nasceu, a data que você nasceu. Eu, por exemplo, sou capricorniano com ascendente em aquário e lua em touro. Então, o Capricórnio é quem eu sou. O signo, Capricórnio é o meu signo. Aquário é como as pessoas me veem. As pessoas me veem comunicativo, me veem expansivo. Mas, na verdade, também é uma face minha, mas eu também sou bem introspectivo. A Lua, ela fala das emoções e assim vai se discorrendo tantas outras áreas, meio do céu, áreas do financeiro, áreas de viagem, áreas de estudo, áreas da saúde. E baseado no horário do seu ascendente, no horário do seu nascimento, nós descobrimos o seu ascendente e dali esse se torna a sua casa 1. Porque classicamente a casa 1 na astrologia começa em Áries, que é o início. E depois ela vai se desenrolando pelas 12 casas clássicas até chegar em Peixes. Mas no mapa natal pessoal, a casa da pessoa começa no ascendente. Então minha casa 1, por exemplo, seria em Aquário. E dali começa-se toda uma leitura. Então eu indico a vocês, façam o seu mapa astral, existem aplicativos, sites, pode me procurar nas redes sociais também, que eu também faço mapa astral e vamos juntos nesse processo de autoconhecimento. O que você achou? E agora vamos com Simone Monção, da Magia Divina. Ela vai trazer para a gente uma entrevista com um mestre maçônico
sobre os mitos e as verdades sobre a maçonaria. É com você, Simone. Então, você já entrou no templo maçônico? Pois vem comigo então. Serei seu guia junto com o mestre maçom Luigi Gomes, num bate-papo descontraído e cheio de significado e esclarecimento sobre a ordem maçônica universal, sobre como essa ordem influencia na nossa vida. Aqui é Simone Moção da Escola de Magia Sete Magos. Eu estou aqui com o Luigi Gomes, né? Para a gente falar um pouco sobre a maçonaria, né? E as pessoas entenderem o que é a maçonaria e que ela não é uma religião. O Luigi vai explanar um pouco sobre isso para a gente, para poder vocês terem um pouco de conhecimento. Muito obrigado pelo convite, Simone. É um prazer conversar com você que está nos assistindo. Meu nome é Luigi Gomes, eu sou editor, né, da editora Vex Editorial, e eu fui secretário de Educação do Grande Oriente do Brasil. Sou maçom e atuo na área da pesquisa maçônica e também da divulgação científica aplicada aí à maçonaria e à ciência da religião. E aí, vamos falar um pouco sobre a maçonaria, sobre o que é a maçonaria. A gente que mexe com magia divina, algumas pessoas que tem no Instagram, eles confundem um pouco, acham que o meu marido, um dos fundadores do Sete Magos, ser maçom há 17 anos, 18 anos, né? Eles acham que a gente mistura as coisas por causa que eles não compreendem o que é a maçonaria. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, né, o que pode ser falado da maçonaria, que igual a magia divina também tem seus segredos, né? O que pode ser explicado para as pessoas entenderem e compreender o que é a maçonaria. Perfeito! A maçonaria, na verdade, o que hoje a gente considera como segredo, são os modos de reconhecimento dos membros. Mas os propósitos e as práticas do movimento, das organizações que nós chamamos de maçonaria regular, elas são conhecidas por todas as pessoas através dos séculos, né? E esse objetivo é muito simples: tornar a humanidade mais feliz, mais perfeita, através da transformação das pessoas. Através da transformação e do aprimoramento, do autoaperfeiçoamento de cada maçom e da sua família, a maçonaria busca que a humanidade seja feliz. E por esse objetivo ser tão amplo, ser um objetivo que a gente acredita que pode ser aplicado a qualquer sociedade, a qualquer povo e a qualquer pessoa, a maçonaria é aberta para pessoas de todas as religiões. Ela não é um movimento religioso, ela é um movimento social. Ela tem ensinamentos que não são, no sentido religioso, espirituais, né? Apesar de ter uma estética espiritualizada, esses ensinamentos são morais, são filosóficos, são éticos, né? Estão preocupados com a vida do ser humano em relação aos outros seres humanos. E aí, por causa disso, a gente precisa ser bastante claro, bastante enfático para dizer que a maçonaria não é um movimento religioso. E há maçons que são, aqui no Brasil, por exemplo, na sua grande maioria cristãos, católicos e evangélicos, por conta dessa tradição do país. Mas há maçons das religiões de matrizes africanas, há maçons islâmicos, há maçons judeus e espalhados pelo mundo inteiro há maçons em todas as confissões religiosas. É um engano pensar que, de alguma forma, a maçonaria é um movimento religioso, né? Muitas vezes isso é perpetrado pelas pessoas que são contra a maçonaria, como uma espécie de propaganda. Propaganda negativa. Negativa, para poder gerar preconceito nas pessoas. Quando, na verdade, nós estamos cercados por maçons aí na nossa vida diária, né? Fazendo todos os tipos de profissões, são pessoas muito importantes da nossa sociedade. É igual você, barbudo, né? Que aí a pessoa pensa assim, nossa, o maçom tem que ser alinhado. Não, e aí você todo barbudo e você é um Uso brinco. É isso. E aí eu queria que a gente pudesse esclarecer um pouco para as pessoas que vêm para a magia divina, que vê que a magia divina como é uma energia, que a gente trabalha com energia, e o que a gente quer é equilibrar o ser humano também com ética, com moral, fazer que a magia divina só faz o positivo e que não tem que ter preconceito, né? Igual as pessoas têm preconceito com as religiões, as pessoas têm preconceito com a magia divina, como eu falo magia, fala, ai, nossa. Existe historicamente
uma associação negativa com a palavra magia, né? Sim. Às vezes as pessoas mais simples pensam na ideia do bruxo como alguém que faz coisas perigosas, que faz o mal para as pessoas, quando na verdade a gente tem atos de magia popular o tempo todo. Quando você usa um colar que os seus pais te deram a vida toda, quando você coloca uma planta na porta de casa para afastar energias ruins, Sim. tudo isso é magia, né? É uma magia simples, intuída, sem estudo, mas é magia. A diferença é que numa arte como o sistema que vocês praticam na magia de ver é que tem uma técnica, né? Um ensino, um desenvolvimento para poder reproduzir as fórmulas e para atingir objetivos, Sim. não é verdade? E aí nesse sentido é um sistema. Sim. Então a gente agora com isso, eu espero que as pessoas consigam ter compreendido o que é a magia divina, o que é a maçonaria, para poder dividir as casinhas, né? E eu agradeço, Luiz, pela sua presença, Claro. Foi um prazer, uma honra, né? E aí depois você também, vou deixar seu Instagram, porque você tem um livro, né? E aí para poder as pessoas que quiserem entrar em contato com você e tirar as dúvidas. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade e a gente se encontra. E vamos agora com a energia dos arcanjos. Eu trago para vocês, na minha leitura, a oração de 21 dias de Miguel Arcanjo, que para as coisas nossas de cada dia, para auxílio, para liberar emoções, liberar questões inconscientes, tratar o campo físico, é uma oração poderosa, aonde nós podemos ouvir por 21 dias. Limpeza espiritual dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Oração para proteção, elevação de frequência, cura e limpeza espiritual. Foi psicografada pela médium Greg Mais. É recomendada que seja lida em voz alta durante 21 dias seguidos ou pode ser ouvida também no melhor horário para você. Realizar preferencialmente no mesmo horário durante os 21 dias. É um profundo estado de limpeza os 21 dias da oração de Miguel Arcanjo. Algumas pessoas têm pesadelos, mas com o passar do dia começam a perceber novos estados, uma nova forma de olhar para a vida, resoluções de problemas antes não visualizados. Oração do Arcanjo Miguel. Eu apelo ao Cristo Miguel para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu eu superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora, apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora, apelo ao círculo de segurança da 13ª dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensos e aos meus amparadores crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos.
tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada de Cristo. Eu sou livre. 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 Eu, o ser conhecido como, dizer o seu nome completo, nesta encarnação em particular, por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu, agora, ordeno a todas as entidades, organizações e associações a mim ligadas por esses contratos que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que em mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos 2 decretos anteriores. Agradecendo as hierarquias de Cristo e da luz por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste mesmo instante e por tudo aquilo que irão fazer neste sentido. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim. E volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e de forma retroativa. Mais ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço à vibração de Cristo, e também a todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem. Por conseguinte, dedico o meu ser à minha própria mestria e ao meu caminho de ascensão, tanto do planeta Terra como o meu em particular. Tendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam as mudanças necessárias na minha vida
para acomodar e materializar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Eu, decididamente, declaro ao universo, à mente de Deus e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tem estado, a todas as experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, por mim conhecidos ou desconhecidos. Qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que se necessite ser perdoado entre eles e eu. Eu peço-lhes que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora, eu perdoo-me a mim próprio por tudo que necessite ser perdoado nesta vida e por tudo que necessite ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira da terceira e quarta dimensões. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora removidos e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retorne a mim no seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressaram a mim, eu integralmente determino com todo o meu ser que esses canais através dos quais se drenava minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias da dualidade. Que o selo do domínio do Cristo seja colocado em mim. Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato e atestar que isso se cumpra. E assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcanjo Miguel por ter me marcado com o seu selo, de modo a que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é,
eu dou graças a Deus, aos mestres ascensos, aos anjos e arcanjos e a todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Kodós, 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 Adonai Sabaoth. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Hoje nós vamos falar do poder dos números. Não da numerologia, mas os códigos de Grabovoi. Grabovoi era um clarividente cientista russo que acreditava que os números eram muito mais do que simplesmente matemática, que eles vibram em cura, em prosperidade. Ele acreditava que cada número é uma chave energética capaz de restaurar órgãos, curar emoções, trazer prosperidade. Como usar essas sequências? Você pode colocar num papel, pode visualizar, pode entoar em voz alta. Algumas pessoas escrevem na mão. Os números de Grabovoi, eles são muito conhecidos. O mais importante é a intenção consciente de escrever e mentalizar os números. Desta forma você está guiando o seu pensamento e puxando do universo essa sequência, como se fosse o número de celular de uma pessoa. Algumas sequências bem famosas dos números de Grabovoi. Amor universal, 888, 412, 128, 90, 18. Cura do corpo físico, 918, 794, 81, 81. O da prosperidade financeira, 520, 741, 8. Harmonização de relacionamentos, 219, 743. Muito divulgado no mundo esotérico, os números de Grabovoi são entendidos como reprogramação do nosso campo, aonde a consciência influencia diretamente na matéria, aonde podemos atrair e também expulsar energias do nosso campo energético. Então faça um experimento, use em casa, use em você o do dinheiro inesperado. Quer começar a usar hoje mesmo? Prepare um momento de concentração para você, escreva um número com bastante intenção e ali visualize esse número envolto em uma luz dourada. Ali vá repetindo esse processo por alguns minutos durante 7 dias pelo menos e observa o que muda na sua vida. Os números, eles são muito mais do que matemática. Eles são códigos divinos para cura e conexão com o todo, pois tudo é número, tudo tem uma medida. Então experimente com carinho, com harmonia, com abertura e observe o que muda na sua vida. Não podíamos deixar de fora também os códigos sagrados de Agesta. Foi canalizado por José Gabriel Uribe Agesta, utilizados também como mantras ou orações para atrair bênçãos, curas, soluções, elevação espiritual. Para poder ativá-los é diferente do Grabovoi. São 45 vezes que a pessoa tem que repetir o número com fé e intenção clara, mentalmente, em voz alta ou escrevendo no papel, como amor, tem para amor e relacionamento, que é o 111, o 29, 541. Tem também, né? Todo mundo gosta, né? Quando fala alguma coisa para dinheiro e prosperidade, quem nunca? Também para 520, que são milagres inesperados e dinheiro inesperado, de reprogramação, aonde conecta o nosso ser com o código do universo, porque tudo tem uma medida, tudo tem um tamanho, tudo tem um peso, então também tudo tem uma frequência a ser acessada. Estude mais sobre, use na sua vida e vá vendo os movimentos práticos.
entre nas nossas redes sociais e acompanhe lá a sequência de números que pode ser usado. Hoje nós estamos aqui com Najara Nunes, ela vai trazer para a gente o lançamento do livro dela, o Livro de Ouro das Guardiãs, onde ela traz os mitos e crenças e verdades sobre o sagrado feminino. Então, Najara, seja bem-vinda. Olá, Walter. Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade. Na verdade, a ideia desse livro surgiu justamente pelo que você já introduziu, né? Eu percebo que essa noção sobre o sagrado feminino que a gente vem trazendo ao longo dos tempos, ela precisa de um novo olhar, da gente estar ressignificando as percepções, as crenças que nós temos a respeito, né? Porque o contexto histórico, cultural, toda a noção do patriarcado, enfim, né, do papel da mulher, do papel do homem nas relações, na sociedade, tudo isso veio trazendo muitas caixinhas, né, muitas deturpações do que seria de fato esse local, né? O que seria o sagrado feminino, o que seria esse sagrado masculino. Então, a proposta desse livro me surgiu exatamente como um objetivo da gente estar explorando melhor, reconhecendo essa verdadeira essência feminina que não é guardada só pelas mulheres, né? E aí eu nem entro na questão de gênero, enfim, mas também nos homens, né? A gente expandindo para a noção que Afinal, nós todos os temos. homens vieram de alguma mulher, né? Exatamente. E a noção que a gente tem transcendendo, né, esses arquétipos do gênero, mulher, homem, o sagrado feminino e o sagrado masculino, ele habita dentro de todos nós, né? Cada um traz uma força, um arquétipo, habilidades, né, que a gente precisa ter em equilíbrio, esse equilíbrio entre o yin e o yang. Então, eu vejo que a gente acabou, por questões culturais, históricas, filosóficas, entrando num embate, numa disputa, até de poder, né, de lugar de fala, entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, que eu acho que não é o objetivo. Né? O objetivo... Integração, né? Eu ia falar até sobre isso, que existe um processo hoje muito da disputa, né? Entre um sobrepor o outro, o que se sobrepôs, né? E você, pelo que você está trazendo uma abordagem de integração, mas demarcando ali o espaço do que é o feminino, tanto dentro do homem, mas voltado, né, nessa energia das guardiãs, porque de muitos séculos para cá realmente a energia do patriarcado, né, como é dito, sobre as normas, regras, como que a sociedade lidar, né? Então você traz essa questão. Sim, eu tentei associar, né, dentro do meu papel como advogada, no âmbito jurídico, como terapeuta e como espiritualista também, né, que eu vim estudando há um tempo, o que se tem como feminismo, né? Hoje a gente tem várias linhas de... E chegamos ao final de mais um programa Frequência. Eu agradeço a vocês, a audiência, e mande para mim nas redes sociais quais assuntos que vocês gostariam que fosse abordado aqui. Desejo a vocês um excelente fim de sexta-feira, um excelente fim de semana. Até a próxima sexta, pessoal. Grande abraço!